Do livro Vinha de Luz, capítulo 85 de 180, Substitutos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 85 de 180, Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-ás incumbências que lhe apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Hoje, Emmanuel colocou o título de Substitutos e ele utilizou a passagem evangélica que foi dita por Jesus, que foi anotada por Lucas, que diz: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Emmanuel vai nos explicar o que significa esta passagem. Diz ele que é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Em outras palavras, Emmanuel está dizendo que o administrador ele tem sempre em incumbência distribuir o serviço para os demais e que ele responda pela mordomia. Ele tem que responder pelo seu comando para alguém, naturalmente. No outro parágrafo, diz: detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Ele diz, então, que quem possui um cargo de direção, em qualquer situação, ele é obrigado a movimentar um grande número de pessoas. Isto é, orientar essas pessoas para que elas possam fazer aquilo que está confiado. Diz também que orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-ás incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ele continua dizendo sobre a função que tem o administrador. Ele diz que deve orientar os dirigidos, educar os subalternos, dando-lhe incumbências para que eles possam apurar ali as qualidades do serviço. Essa qualidade é que a pessoa vai aprender e também o serviço vai ser melhor. Nesta outra parte, diz: ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Diz ele que, com tudo isso que já foi dito, o dirigente também não pode dizer que ele não tem obrigações fundamentais que lhe competem. É claro, ele tem que orientar as pessoas, fazer todo o possível, mas ele também tem obrigações próprias que lhe são fundamentais. E ele diz que se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Ele está afirmando que Jesus ele poderia mobilizar milhões de substitutos para vir na terra, na verdade, no lugar dele, que ele quer dizer. Porque ele já tinha todos esses espíritos conhecedores de tudo, evoluídos, e ele continua dizendo que dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. E realmente ele tinha. E continua, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Reservas de espíritos evoluídos. Diz ainda que ele poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. E, em outras palavras, Emmanuel está dizendo que Jesus, ele tinha muitas pessoas, legiões, como ele diz, milhões de pessoas que estavam preparadas para vir à Terra, que ele poderia colocar ali no seu lugar. Mas não foi isso que aconteceu, sabemos disto. E nesta outra parte ele diz que, em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas
enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Emmanuel, então, nos diz que desde os primórdios da civilização, Jesus está mobilizando a multidão dos cooperadores. Ele está organizando essas falanges do bem desde a organização humana, veja bem, desde os primórdios. E fazendo com que eles possam nos cooperar, possam nos ajudar a toda a humanidade. E dentro desse poder administrativo. Mas ele diz, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial, que seria o quê? Vir à Terra como Cristo. Ele lançou o reino de Deus, mas ele veio ele próprio, ele não mandou ninguém. Por quê? Porque ele sabia da responsabilidade dele, que era, de certa forma, intransferível, como foi dito anteriormente. E a responsabilidade é dele, não que ele não acreditasse em outra pessoa, outro espírito para vir em nome dele. Mas naquele momento, ele sabia perfeitamente que tinha que ser ele. Por isso que Emmanuel diz, não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. É muito interessante isto. Na conclusão, ele diz, inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. A lição nos transmite um ensinamento muito importante, que é que nós temos que administrar um conjunto de pessoas, que sempre nós estaremos nessa condição de ajudar um grupo de pessoas, para que eles possam colaborar com o bem, fazendo as coisas positivas para toda a sociedade. Mas além disso que a gente tem essa responsabilidade, o comando, ou a nossa administração, o mordomo, como diz Emmanuel, não é ficar parado, dando ordens, porque ele tem a sua responsabilidade, que é intransferível. Ou seja, aquilo que deve ser feito por ele terá que ser feito. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.